Olá a todos, bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Tiago Silva e estarei com vocês no componente curricular de matemática para as turmas de nono ano. E nossa aula será a aula de número 78, que tem como título Bem Ali, objeto de conhecimento, unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Então, preste bem atenção para que você não venha perder nenhum detalhe. E vamos para a nossa aula. E para iniciarmos nossa aula, nós veremos as nossas unidades de medida de comprimento no nosso sistema internacional. Dentro do nosso sistema internacional, nossa unidade padrão é o metro. Então, nós veremos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, aqui nós temos a nossa tabela do sistema de medidas internacional, que é o metro como unidade padrão, e nós temos os nossos múltiplos e submúltiplos. Como múltiplos nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O decâmetro ele vale 10 vezes o metro. O hectômetro vale 100 vezes o metro. E o quilômetro vai valer 1000 vezes o metro. Como submúltiplos nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro é o quê? Para eu ter 1 metro, eu preciso ter 10 decímetros. Para eu possuir 1 metro, eu preciso ter 100 centímetros. E para eu possuir 1 metro, eu preciso ter 1000 milímetros. Então, essa é a relação dos múltiplos e dos submúltiplos do metro. Os múltiplos são sempre maiores que o metro e os submúltiplos são sempre menores que o metro. Lembrando que o metro é a nossa unidade padrão, de acordo com o sistema internacional. Existem algumas unidades que não utilizamos muito aqui no Brasil. Elas são do sistema de medidas americano e nós verificamos ela mais para a questão de distância e altura. Uma dessas medidas é a polegada. Aqui no Brasil, nós utilizamos a polegada apenas para verificar o tamanho das nossas TVs. Ela mede 2,54 centímetros, mais ou menos o tamanho do nosso dedão. E como eu falei, nós utilizamos no Brasil para verificar o tamanho das nossas TVs. TVs de 32 polegadas, TVs de 50 polegadas, 60 polegadas e assim por diante. Outra unidade também do sistema americano é o pé. O pé que mede 12 polegadas. Dentro do nosso sistema métrico, ele tem aproximadamente 0,3 metros. Outra unidade também é a jarda. A jarda que mede, dentro do sistema americano, 3 pés. E dentro do nosso sistema métrico, ele mede aproximadamente 0,91 do metro. Nós vemos a jarda dentro de um campo de futebol americano, onde os jogadores vão avançando jardas para conseguir chegar até o final do campo e conseguir fazer o famoso touchdown. Nós também temos a milha, que mede 1.760 jardas. Dentro do nosso sistema métrico, ele mede aproximadamente 1,6 quilômetros, ou seja, 1.600 metros. Voltando para o nosso sistema métrico de medidas, vale ressaltar que dentro dos nossos submúltiplos ainda há unidades menores do que o milímetro, como é o caso do micrômetro e do nanômetro, só que são unidades muito menores do que o metro. Assim também vale para os nossos múltiplos, que são unidades bem maiores do que o metro e estão acima do quilômetro, como é o caso do megametro, do gigametro e de vários outros. Ainda há algumas unidades também que utilizamos para medir distâncias muito grandes, por exemplo, no espaço. No espaço, a medida que utilizamos é o ano-luz. Preste atenção que eu preparei um vídeo maravilhoso para você entender muito melhor essa parte. Unidades muito grandes. Ano-luz. O ano-luz é a unidade de medida aplicada no cálculo para a medição das distâncias entre os astros no espaço. Como esse distanciamento entre os planetas, estrelas e cometas é extremamente grande,
Para mensurá-lo, é fundamental a utilização dessa unidade específica da astronomia. Essa medida também corresponde à distância percorrida por uma partícula de luz no período de 1 ano. A sua capacidade de deslocamento é de 9,5 trilhões de quilômetros e com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo durante 365 dias. A rapidez é tanta que a luz gasta apenas 8,3 minutos para percorrer os quase 150 milhões de quilômetros que separam a Terra do Sol. Já para cumprir o trajeto de 384 mil quilômetros de distância entre a Lua e o nosso planeta, leva aproximadamente 1 segundo. Você percebeu que, de acordo com o nosso vídeo, nós vimos que a unidade de medida que nós utilizamos no espaço é o ano-luz. E o que é o ano-luz? O ano-luz nada mais é do que a velocidade da luz no espaço, no vácuo do espaço, num período de 1 ano. Então, você sabe como calcula o ano-luz? Vamos calcular aqui, vamos aprender aqui a calcular. Nós temos a velocidade da luz que mede 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo do espaço. Lembrando que a velocidade da luz ela está em metros e em segundos. Vamos agora à nossa unidade de tempo. Nossa unidade de tempo nós temos 1 ano, ok? Por isso que o nome é ano-luz. É a velocidade da luz dentro do período de 1 ano. E o nosso 1 ano mede quanto? 365 dias. Mas como a velocidade da luz está em segundos, nós vamos calcular quantos segundos há em 1 ano, que é quanto? 31.536.000 segundos. Essa é a nossa unidade de segundos dentro de 1 ano. Basta então nós multiplicarmos os nossos segundos pela nossa velocidade da luz e nós obtivemos o resultado de aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Mas para facilitar nosso cálculo, nós mantemos como aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Então esse é quanto vale o nosso ano-luz. Nós também temos algumas unidades muito pequenas que nós utilizamos para representar distâncias muito pequenas. Uma delas é o nanômetro. O nanômetro é uma unidade que a gente utiliza normalmente para confecções de microchips, certo? E aí eu preparei novamente mais um vídeo para que você possa entender muito melhor esse nosso conteúdo. Fique com o nosso vídeo. O que é nanômetro? Nanômetro, NM, é uma unidade de medida muito utilizada na indústria de semicondutores. Essa escala é microscópica e equivale a 1/1000º de 1 metro, sendo usada para a medição das dimensões internas de componentes muito pequenos. Para ter uma noção mais ampla do que é nanômetro, uma molécula de água mede cerca de 2,5 nanômetros. Uma bactéria se estende por cerca de 1000 nanômetros. E o comprimento de uma pequena formiga pode ultrapassar 2 milhões de nanômetros. Por esse motivo, é uma escala ideal para ser utilizada na confecção de microchips, como os processadores. No universo dos processadores, o nanômetro se refere à distância entre um transistor e outro. Você viu que, de acordo com o nosso vídeo, nós também possuímos unidades de medidas para distâncias muito pequenas. Você viu que, para distâncias muito pequenas, nós apresentamos o nanômetro para você. Você observou no vídeo que o nanômetro mede 1/1000º do metro? Pois é, pessoal. Para nós possuirmos 1 metro, nós temos que ter 1 bilhão de nanômetros. É muita coisa, hein? É uma unidade muito pequena mesmo. Nós utilizamos ela para fabricação de microchips. É a distância entre um resistor e outro. Nós observamos também o ano-luz, né? Ano-luz já é uma distância muito grande. Utilizamos exatamente no espaço. Então, de acordo com a nossa aula, nós aprendemos que há unidades de medidas muito grandes, além do quilômetro, e também há unidades de medidas muito pequenas, abaixo do milímetro, que normalmente nós estamos acostumados.
Então, de acordo com o nosso conhecimento da nossa aula de hoje, vamos para o nosso aplicando. E o aplicando na nossa aula, trouxe aí uma questão do Brasil Escola para vocês, que diz: depois de estudar a velocidade da luz e entender que 1 ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano, um aluno decide calcular em quilômetros a distância percorrida pela luz em 2 anos. Ele considerou 1 ano como 365 dias. Mas você pode me perguntar, professor, mas 1 ano não é sempre 365 dias? É o seguinte, se nós formos considerar o nosso calendário financeiro, nós temos um mês como 30 dias. O que significa que 1 ano nós teremos como 360 dias e não 365. Mas, aqui na nossa própria questão, nós já estamos considerando 1 ano como 365 dias. Vale ressaltar que ele quer saber a distância em quilômetros em 2 anos. Vamos aí complementar nossa pergunta que diz: qual foi o resultado encontrado pelo aluno? Alternativa A, aproximadamente 5 trilhões de quilômetros. Alternativa B, aproximadamente 12 trilhões de quilômetros. Alternativa C, aproximadamente 19 trilhões de quilômetros. Ou alternativa D, aproximadamente 23 trilhões de quilômetros. Se a gente analisar, a gente já percebe que alguma das alternativas a gente já pode excluir. Como qual? Como a letra A. A letra A que diz aproximadamente 5 trilhões de quilômetros. Mas na nossa aula, nós vimos que 1 ano-luz ele mede 9,5 trilhões de quilômetros. Como é que pode? Eu vou verificar em 2 anos e ainda assim meu número de quilômetros ainda será menor do que meu ano-luz? Já sabemos que essa está errada, né? Então vamos para o nosso gabarito. A alternativa correta é a resposta C, aproximadamente 19 trilhões de quilômetros, ok? Vamos ao nosso gabarito comentado. Aqui no nosso gabarito comentado nós vamos ter a velocidade da luz, que é 299.792.458 metros por segundo. Nosso ano, 365 dias, certo? Que em segundos, 31.536.000 segundos. Fazendo aí a multiplicação de um pelo outro, a gente vê que 1 ano-luz mede 9,5 trilhões de quilômetros. Como ele quer verificar quantos quilômetros há em 2 anos, basta a gente multiplicar por 2, que nós chegamos na resposta de aproximadamente 19 trilhões de quilômetros. Então esse foi o nosso aplicando. Vamos às nossas considerações finais. E nas nossas considerações finais de hoje, nós aprendemos as unidades de comprimento. Nós vimos as nossas unidades de comprimento tradicionais, que são o centímetro, o metro e o quilômetro. São tradicionais porque está dentro do nosso sistema métrico de medidas. São as que a gente usa normalmente no nosso cotidiano. Nós sempre estamos vendo as coisas medidas em centímetros, em metros, em quilômetros e assim por diante, dentro do nosso sistema métrico. Nós aprendemos também algumas unidades de medidas que são pouco usadas no Brasil. Quais são elas? O pé, a jarda, a milha, são unidades que fazem parte do sistema de medidas americano. Por isso que normalmente nós não utilizamos ela muito aqui no Brasil. E também aprendemos na nossa aula algumas unidades que são para medir distâncias muito grandes ou distâncias muito pequenas. Para distâncias muito grandes, nós aprendemos que existe o ano-luz. E para distâncias muito pequenas, nós aprendemos que existe o nanômetro. E assim finalizamos nossa aula de matemática do nosso contraturno digital. Nossa aula sobre unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Muito obrigado pela companhia de todos. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @contraturno digital. E até a próxima, pessoal!